E aí, seus fanáticos por futebol, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camaral Esportivo com a notícia do Cruzeiro. A primeira notícia é que o Cruzeiro aceitou ceder Renato Kaiser ao Santos, mas o Anderson Moreira já pediu jogadores em trocas ao Santos para aceitar a negociação. Isso mesmo, o Renato Kaiser, que a torcida, depois de saber do interesse do Santos, não perdoou o Adilson Batista nas redes sociais. Por quê? Porque o Adilson Batista não deu oportunidade a esse jogador que hoje é artilheiro do Brasil, é um dos artilheiros do Brasil, tem 7 gols em 10 partidas, é um dos destaques. O Santos tem interesse no jogador, acabou sendo um jogador não aproveitado pelo Adilson. São 3 prioridades nas conversas dentro do Cruzeiro: um lateral esquerdo, um lateral direito e um meia de armação. Vários nomes surgiram com a pauta nos últimos dias, como o Thiago Carleto, que gosto muito desse nome, que é o jogador do Vitória, o Regis do Bahia, que vamos falar daqui a pouco, e Camilo do Mirassol. Só que de concreto nada foi pra frente. Por quê? Porque não teve proposta na mesa. E não faz sentido o Cruzeiro tentar contratar um jogador neste momento, já que não tem futebol, ou seja, teria que pagar um salário para o jogador não jogar. Na tarde dessa terça-feira, o jornalista Farley Meira, que traz informações exclusivas do Cruzeiro, noticiou que o primeiro reforço do Cruzeiro, ou melhor, o segundo reforço, poderia vir da Vila Belmiro. Nas últimas semanas, a informação que soltei aqui no canal, que Renato Kaiser estava sendo sondado pelo Santos, que queria trazer o jogador antes do término do contrato dele com o Atlético Goianiense, que vai até dezembro. Muitos torcedores da Raposa até se revoltaram, como já falei, com a Adilson por não ter aproveitado e tal. De acordo com o Farley Meira, os Santos podem oferecer alguns jogadores para compor o negócio com o Cruzeiro. Dentre eles, Anderson se interessa bastante pelo jovem Tyson, que vem sendo reserva do time de Gesualdo Ferreira. O atacante de 21 anos impressionou no ano passado ao ser promovido por Jorge Sampaoli e balançar as redes no Campeonato Brasileiro. Chegou a ser chamado de novo raio, que é em relação ao Rodrigo, porque lá no Santos é o seguinte: um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, não existe essa palavra lá. O raio cai várias vezes no mesmo lugar, lá só tem craque. Só tem craque no Santos. E após a saída do Rodrigo, o Jorge Sampaoli revelou: o Tyson ele jogou muito. É um jogador que joga pela beirada do campo, ofensivo, parte para cima da marcação, sem medo, gosta do drible. E em 2019, o presidente José Carlos Pérez renovou até o contrato da Joia do Peixe até julho de 2024, com a multa rescisória de 100 milhões de euros, que é cerca de 570 milhões de reais nas cotações atuais. A iniciativa aconteceu pelas sondagens do clube com o Barcelona, que queria tirar o Tyson, e o Santos foi lá e pregou um contrato maior para que o jogador não pudesse sair. Para o Cruzeiro, o Tyson seria mais uma alternativa ofensiva para os lados do campo, junto a Ivan Angulo, que acabou de chegar do Palmeiras. Gosto da possibilidade do Tyson vir, porque o Ivan Angulo, sendo o único nome de velocidade, não vai agregar. Galera, é bom que ter opções. O Cruzeiro precisa de um time cascudo. Se o Ivan Angulo machucar, nem estou falando que ele vai ser titular, mas se ele machucar, o Cruzeiro fica dependendo de jogadores lentos para jogar na beirada do campo. No caso do Santos, há outros jogadores que podem ser, sim, envolvidos nessa negociação, que é o caso do meio Evandro, que está lá, o Jean Mota, que me agrada muito, é um jogador que era titular com o Jorge Sampaoli, um jogador que tem um passe refinado, e o centroavante Fernando Uribe. Na lateral esquerda, o destaque do Santos, não especialmente do Santos, e sim do Mirassol, é o Romário, que pertence ao Santos e voltará ao Santos da Vila Belmiro ao final do Campeonato Paulista e poderia sim também ser envolvido na negociação. Mas se for para trazer jogadores como Romário e tal, eu prefiro ficar com o Patrick Bray e o Marcelo Hermes. Agora, se for comparar com o João Lucas, eu prefiro esse cara aí. O Cruzeiro fecha acordo e finaliza detalhes para anunciar o meio atacante. O jogador deve ser o primeiro reforço da era de Anderson Moreira. Estamos falando de Regis. Isso mesmo, Regis, o jogador tão elogiado pelo Anderson Moreira. A gente espera muito desse jogador. Uma negociação foi demorada, uma negociação desde a época de Adilson Batista. E o interessante foi: o Adilson Batista pediu o jogador, o Cruzeiro não trouxe. O Anderson chegou, pediu o jogador e o Cruzeiro está trazendo agora. Praticamente fechado já. Que é a primeira contratação já confirmada. Há pouco tempo atrás, acho que há menos de meia hora, o Samuel Venâncio colocou em seu Instagram que entrou em contato com o empresário do jogador e o empresário do jogador falou que todos os acertos estão bem encaminhados. A primeira contratação confirmada após a chegada do Anderson deve ser sim do meio atacante Regis do Bahia. Segundo a apuração do Globoesporte.com, os detalhes estão sendo finalizados e o atleta deve chegar por empréstimo até o final do ano. Os vencimentos mensais do jogador serão divididos entre os 2 clubes, ou seja, meio a meio do salário. Se tudo encaminhar como o Cruzeiro espera, o novo reforço será confirmado nos próximos dias. Eu, se fosse o Cruzeiro, não confirmaria o
o Regis no momento. Por quê? Porque se assinar contrato com o jogador, vai ter que pagar o salário do jogador e nem futebol tá tendo. Ou seja, vai pagar o salário para o jogador não jogar. Com 27 anos, o meio atacante já rodou por diversos clubes tradicionais do futebol brasileiro. No Bahia, o jogador era tido como negociável, até por isso as conversas foram facilitadas por parte do tricolor. Motivado, o jogador acredita que possa dar a volta por cima na carreira e conseguir se destacar vestindo a camisa cruzeirense. Realmente é uma oportunidade única para o Regis. Talvez ele não tenha, nos últimos 5 anos, por exemplo, enfrentado a camisa de tão peso como a do Cruzeiro. Henderson gosta das características do atleta e aprovou de imediato as contratações. A contratação do jogador. Ainda de acordo com a reportagem, a troca de documentos já foi inicializada para o acordo ser concretizado. Regis já está procurando aí casa em Belo Horizonte para morar junto com seus familiares. Além do meio atacante, o Cruzeiro ainda busca mais reforços. Vamos esperar, além do Tyson que eu citei, que pode vir, a possibilidade de Yamamoto também é real, caso o Renato Kaiser vá para o Santos. O objetivo do clube nessa temporada, sem dúvida, é subir para a Série A. O grande objetivo. Não importa, eu gostaria sim do Cruzeiro subir para a Série A com o título. Galera, o Cruzeiro ficar em segundo lugar não seria nada legal para a história do Cruzeiro. O Sobs também, em entrevista ao Esporte Interativo, se declarou para o Flu e Inter e disse que sim, aceitaria jogar a segunda divisão para ajudar o Cruzeiro nessa reconstrução. A pergunta foi, voltaria para o Cruzeiro, Sobs? Sobs respondeu, se eu voltaria para o Cruzeiro, a idade já pesa um pouco, mas sim, amo o Cruzeiro, Belo Horizonte, se eu pudesse ajudar, de alguma forma ajudaria. O Sobs que saiu pela porta da frente do Cruzeiro, o nome do Sobs não será esquecido no Cruzeiro, mas não vejo hoje como ele poderia agregar com o elenco celeste. Talvez a segunda divisão, ele é um jogador bastante cascudo, seria talvez, seria produtivo no Cruzeiro. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.